E aí galera, meu nome é Kel, esse aqui é o Tá Viajando e antes da gente começar eu vou pedir pra você já se inscrever no canal aqui embaixo, porque a gente vai dar várias dicas de viagem além dessa, falar de temas relacionados a ir andando por aí, metendo o pé na estrada. O tema do canal de hoje vai ser: por que viajar pelo Brasil é tão caro? Gente, por que viajar pelo Brasil é tão caro? Vocês sabiam que Miami, desse tamaninho, tem mais turistas por ano do que o Brasil inteiro? É bizarro isso. O Coliseu, que é aquela parada lá em Roma, sabe? Coliseu em Roma, recebe tanta gente quanto o país inteiro. Vamos falar sobre isso um pouco, porque eu não consigo acreditar, tipo, qual é a questão? A gente podia estar muito melhor, até economicamente falando, movimentar muito mais turismo, e isso envolve tantas questões pra gente que é mochileiro e que gosta de viagem. Por exemplo, por que você não viaja pelo Brasil, você sempre prioriza ir pra outro lugar? Pelos custos, cara, porque você andar daqui pra ir pro Nordeste é caro pra caramba, é o preço de uma passagem pra Buenos Aires, aí você sempre fala, o Brasil tá aqui do lado, tranquilo, não vou agora, vou deixar pra ir depois. Depois quando, sabe? Nunca, porque você vai sempre achar mais caro e não vai valer a pena o custo-benefício. Então eu vou dar alguns dados pra gente entender melhor e pensar junto como resolver essa questão, se é que dá pra resolver, e dar algumas dicas de como gastar pouco pra gente poder meter o pé na estrada dentro do nosso próprio país. Então, eu vou ser um pouco chata hoje, dar um pouco de dados pra gente ter uma base um pouco mais sólida pra entender o que eu tô falando. Vocês sabiam que, segundo o Ministério do Turismo do nosso país, são dados oficiais, ainda tem 70 milhões de pessoas que simplesmente não viajam pelo Brasil? 70 milhões, a gente pra cá. Pensa em gastos, em movimentação de tudo, de turismo, eu trabalho com cultura, eu acho muito surreal esse número, sabe? A gente só tem nem metade, porque são 60 milhões de pessoas que viajam de vez em quando pelo país, e mesmo assim distâncias curtas, então a gente não conhece o nosso próprio país. Eu sei, eu tô empolgada, mas é porque eu acho surreal, esse assunto mexe mesmo comigo, porque eu não consigo acreditar, sabe? Como é que a gente menospreza esse tipo de dado, de informação. Eu não sabia disso, eu fui pesquisar pra fazer esse vídeo de entender por que é tão caro. Tem sempre aquela desculpa, que não é uma desculpa, é uma realidade, na real, que o Brasil tem o tamanho de um continente. É verdade, você vai pra Europa, eu fui pra Europa, eu conheci 14 países em muito pouco tempo, porque é um do lado do outro, pequenininho, e tem trem, você tem opções de transporte. Eu acho que essa greve aí que passou há pouco tempo, comprovou pra gente a importância de não ser um país só rodoviário, porque isso encarece muito. E a falta de opção de companhias aéreas também, porque o que a gente tem lá fora tem companhia low cost, ou seja, são passagens muito baratas e dá pra você gerenciar muito melhor esse gasto, porque tem concorrência. Concorrência faz toda a diferença na diminuição do preço. Então, um país que tem transporte rodoviário, metroviário, se você tem opções, eles são obrigados a diminuir o valor. BH, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio, Salvador e São Paulo juntas são 70% dos destinos turísticos do país. E eu vou falar pra vocês que já rodei mais um pouquinho o nosso país, tão longe de ser os lugares mais legais de se visitar, cara. Isso é muito bizarro. Tem lugares... Tem gente que vai me bater aí falando isso. Não tô dizendo que não são lugares legais, mas são óbvios, sabe? São as capitais. Tem muito lugar pra gente descobrir pelo país. Então como é que essas cidades são 70% dos destinos turísticos do país? Você tem noção? Mais da metade estão na região sudeste, cara. O Nordeste é muito mais maneiro. Podem me socar, galera do Sudeste, tô nem aí. O Norte é muito mais maneiro, cara. Como é que gringo vem aqui e paga uma grana pra ir pro Pantanal e a gente não tem o menor interesse de viajar pra lá, de desenvolver essas áreas, porque também tem isso, o turismo traz desenvolvimento, sabe? Tá, eu tô falando dos problemas e é muito caro, realmente, dificulta, a gente tem pouco transporte, pouco monte de coisa. Como resolver pra gente conseguir mudar um pouco isso? Porque quanto mais a gente buscar alternativas, a gente pode conhecer melhor o nosso Brasil, que são planejamento. Pra viajar pelo Brasil não tem jeito, cara, tem que se planejar com bastante antecedência, porque aí você consegue passagem aérea com desconto, o que diminui o tempo de viagem muito significativamente, você depende de menos coisas. Hospedagens alternativas é uma coisa que a gente quase não usa ainda, só tipo 13% das pessoas que viajam consideram fazer couchsurfing, que eu falo muito aqui, se vocês quiserem saber mais e fazer em algum momento. Procura nos vídeos do canal, porque tem dicas sobre isso. Airbnb mesmo, que já é uma alternativa mais conhecida, é pouco usado. Aliás, Airbnb pode patrocinar o meu canal, viu? Porque eu só dou dica de vocês aqui. Tem várias alternativas que ajudam também. Então, assim, para diminuir o custo de transporte, de deslocamento, se planejar com antecedência, comprar passagem antes, encontra preços mais baratos.
E hospedagem, considerar mesmo essa coisa do couchsurfing, do hostel, do albergue, né? Que é o antigo albergue, agora a gente só fala hostel, mas é a mesma coisa. E ver que existem possibilidades e lugares desconhecidos, porque se você pensar no que eu falei de antes, que essas 5 cidades, 7, tá? 5 da região sudeste, 2 do nordeste, concentram tanto dos pontos turísticos, tem lugar que é baratinho de viajar e a gente nem conhece, sabe? Tipo as Chapadas, vou dar um exemplo, Chapada Diamantina, Chapada das Mesas, Chapada dos Veadeiros. Lençóis Maranhenses, gente, é o lugar mais bonito do mundo. Na minha humilde opinião, é o lugar mais bonito do mundo. E você chegando lá é muito barato, tudo lá é barato, comida é barata, hospedagem é um lugar que é barato de hospedagem. Vamos pesquisar mais, assim, e acho que tem que ter um investimento maior do próprio governo, de entender que pode dar lucro, né? Infelizmente a gente vive num momento, num lugar que é regido pelo que gera lucro ou não, e turismo no Brasil pode dar muito lucro. Então foca nisso. Se vocês têm dúvidas, se querem saber mais sobre como viajar pelo Brasil, se vocês querem saber mais de o que significa e como burlar, vê aqui embaixo que eu vou botar umas dicas. Pode mandar pergunta também que eu respondo. Já curte o vídeo antes dele acabar e a gente se vê no próximo.